Bom, então, mais um episódio aqui do canal, como sempre, falando de algum personagem que tem alguma relevância dentro da cultura popular e que em algum momento da sua vida teve a sua história próxima ou contada aqui em Paris, certo? E o episódio de hoje é consagrado a Oscar Wilde. Bom, Oscar Wilde dispensa maiores apresentações, realmente um dramaturgo, um teatrólogo, um escritor dos mais importantes, ali do final do século XIX, e que deixou um legado interessante dentro da cultura popular. Bom, Oscar Wilde era um sujeito muito culto, dominava a arte retórica, poética, como poucos. Deixou uma obra que não é muito extensa quando comparado a outros mestres da literatura. Escreveu alguns contos, Rouxinol e a Rosa, A Importância de Ser Prudente, Salomé, etc. Mas o seu único romance justamente é o que fez dele a figura célebre, que é justamente o retrato de Dorian Gray, que é um livro, pessoalmente, é um dos livros que eu mais gosto, um dos primeiros livros que eu li de literatura estrangeira. Bom, Oscar Wilde teve duas passagens aqui por Paris bem distintas, uma da outra. A primeira foi em 1883, quando realmente ele estava no auge. Bom, durante essa sua primeira estadia aqui em Paris, em 1883, que foi numa ocasião de uma das conferências que ele fazia muitas conferências pelo mundo, aqui na França, nos Estados Unidos. Ficou famosa a máxima de Oscar Wilde quando ele chegava na alfândega dos países, ele falava: não tenho nada a declarar a não ser o meu talento, que é interessante, já mostra bastante da sua personalidade. Então aqui nessa primeira temporada ele realmente ficou amigo de Marcel Proust, A Procura do Tempo Perdido. O movimento do impressionismo, o movimento artístico, estava começando também. Ele ficou bastante interessado, fez algumas amizades, Pissarro, etc. E foi realmente o período de glória de Oscar Wilde, e que ele realmente desfrutou dessa popularidade aqui em Paris. Bem, o segundo momento de Oscar Wilde aqui em Paris já não teve tanto glamour assim, pelo contrário. Foi bastante decadente, bastante triste. Ele vinha de um autoexílio, de um exílio de própria vontade, justamente por ter caído em desgraça na Inglaterra, onde ele cumpriu prisão e foi realmente vítima de uma campanha de desmoralização em virtude do seu estilo de vida. Oscar Wilde, ele era homossexual, não era assumido, mas era quase isso, e ele teve um relacionamento que se tornou público com um rapaz que era filho de um grande industrial na época, e realmente ele apelou à justiça contra Oscar Wilde pelo crime de sodomia. Na época era crime na Inglaterra vitoriana essa prática, e realmente ele cumpriu pena, caiu em desgraça, suas vendas despencaram. Então ele, depois que foi solto, realmente já com alguns problemas de saúde, incidentes, ele veio aqui para Paris e realmente viveu aqui numa relativa pobreza. Era mantido por amigos e por antigos fãs, suas vendas de livro também despencaram nessa época. Então era um estilo de vida bem decadente, ele já não tinha alguns dentes, já começava a apresentar alguns sinais da sífilis, que ele havia contraído também em virtude do seu estilo de vida, mas continua aqui a procurar rapazes prostitutos masculinos. Isso são histórias bem célebres de Oscar Wilde aqui em Paris. E sua produção literária também caiu bastante em número, e ao contrário, ele se tornou ainda mais arrogante intelectualmente, mais filosófico, e mais falava praticamente por aforismo. Alguém que perguntava alguma coisa para ele respondia por citação, ou respondia citando alguém, ou criava na hora algum aforismo. Bom, essa segunda estadia de Oscar Wilde aqui em Paris teve fim em 1900 neste hotel, atrás de mim, que fica aqui no bairro de Saint-Germain-des-Prés, onde ele vivia de favores de amigos, como já foi dito.
E foi aqui que ele acabou morrendo, vítima provavelmente de uma meningite, complicações de sífilis, do alcoolismo, já estava no estado bem debilitado. Bom, por uma feliz coincidência, para um homem que prezava tanto pelos valores estéticos, etc., aqui é a Rua do Beaux-Arts, é a Rua da Escola de Belas Artes de Paris. Esse hotel funciona até hoje. E geralmente alguns personagens, como o próprio Jim Morrison, que já foi objeto de um outro episódio aqui do canal, e Johnny Depp, etc., já se hospedaram aqui nesse hotel. Geralmente personalidades de moda. Quem gosta de cultivar uma aura de alternativo, de maldito, geralmente fica nesse hotel. Jim Morrison, por exemplo, quando veio para Paris antes de resolver problemas de aluguel, etc., daquele outro apartamento que aparece no episódio, ele ficou aqui uma semana antes. Bem, após sua morte, Oscar Wilde teve um enterro realmente bastante humilhante para um homem que gostava de se vangloriar da sua posição estética, intelectual. Ele foi enterrado no cemitério de Bagneux, fora de Paris, que é um cemitério mais simples, e ele teve um enterro ali realmente de quinta categoria, né? A sexta categoria seria indigente, ele teve quase que um sepultamento como indigente. E apenas mais tarde, realmente, as suas reminiscências foram transferidas com a ajuda de fãs e admiradores para o cemitério de Père-Lachaise. Uma coisa interessante é que a sepultura de Oscar Wilde hoje ela é coberta por vitrines, porque existiu essa tradição das pessoas, dos fãs, passarem batom e irem lá e dar um beijo na sepultura. Então a sepultura precisava constantemente ser limpa para tirar as marcas de batom. Então a prefeitura do cemitério resolveu colocar essa vitrine. Então é interessante essa particularidade. O legado de Oscar Wilde é duplo. Primeiro, seu legado literário, o retrato de Dorian Gray, que realmente é um livro interessante, super interessante, quase que um estudo psicanalítico, ele dá margem a diversas teorizações psicanalíticas em virtude do seu teor, quase um pouco confessional, uma vez que diversos personagens ali representam algumas facetas da sua personalidade, o dandismo, etc., e de certa forma também mostra um pouco as dificuldades que ele encontrava para levar o seu estilo de vida bastante alternativo na época dentro da Inglaterra vitoriana, de hábitos ainda muito conservadores, muito século vitoriano, século XIX, certo? É um livro que, além de ter feito um sucesso literário como livro, ele também teve adaptações para o cinema, algumas adaptações. A mais célebre dos anos 40, realmente. E o outro legado estético de Oscar Wilde realmente foi a história do dandismo. Ele era um dandy. Ele se comportava como um dandy. O dandismo certamente não foi criado por Oscar Wilde, mas foi ele quem realmente elevou essa prática realmente a um nível religioso, praticamente. Então, o que é o dandismo? O dandismo é realmente se comportar como um cavaleiro vitoriano, nos tratos, na maneira, na fala, uma maneira de se vestir impecável, geralmente com cartolas. Oscar Wilde, inclusive, ele levou essa prática ao exagero, ele se vestia com capas e roupas bufantes. Curiosamente, depois da sua primeira estadia em Paris, ele deu realmente uma limpada no seu visual, ele passou, não sei se ele realmente percebeu que era um pouco demais, então ele cortou os cabelos, porque ele também tinha cabelos longos, o que naquela época era mais do que um escândalo, era uma aberração na Inglaterra vitoriana um homem ter cabelos longos, mas ainda continuou com o seu dandismo, principalmente no campo da personalidade, né? O dandismo no campo da personalidade seria realmente uma espécie de cinismo, de arrogância intelectual, etc. Bom, e o dandismo, de certa forma, continuou aí. Vários personagens da cultura pop no século XX têm um pouco desse traço de dandismo de Oscar Wilde. Bom, então basicamente é isso. Obrigado mais uma vez por assistir esse episódio e até a próxima.